Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Dropa, eu sou responsável técnico da Fraternity Seguros e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e que gera muitas dúvidas para muitas pessoas. Nós vamos falar sobre ansiedade. E nós trouxemos aqui hoje um convidado especial, o Leonardo, que é psicólogo, e ele vai falar um pouquinho aí sobre o tema e dar algumas dicas e sugestões para vocês. Olá, gente, tudo bom? Sou psicólogo clínico, trabalho aí há mais de 8 anos atendendo, voltado para todos os tipos e modalidades de público, tá? Desde infantil, adolescente, adulto e idoso. E esse é um tema muito recorrente, né? Achei interessante o convite do Roberto. Obrigado, Roberto, Vitória, Legal. para a gente poder interagir e falar um pouquinho, discutir um pouco aí, falar de saúde mental. Muito bom. Você quer falar um pouquinho da sua experiência, por que você escolheu ser psicólogo, o que te levou a essa formação, né? Que tem muitas pessoas que falam assim, psicólogo, né? Uhum. Então, o que te levou a fazer esse curso de psicologia? Tentativa e erro, foi literalmente no escuro. Havia acabado de me formar no ensino médio, eu acabei optando, assisti uma aula experimental, deu super match e acabei entrando dentro da área. Nessa brincadeira ali, uma das minhas primeiras aulas foi voltado para psicologia da personalidade, me apaixonei e desde então tô atuando nisso, estudando cada vez mais, me aperfeiçoando, né, para poder trabalhar aí com o público de modo geral, principalmente depois da pandemia. Legal. E hoje essa é sua única atuação ou você tem alguma outra atuação? Além de psicólogo clínico, atuo também como psicólogo organizacional, voltado ali para plano de desenvolvimento e recrutamento e seleção. Como formação, além de psicólogo, também tenho pós-graduação em psicologia do desenvolvimento e psicologia de gestão de pessoas. Legal, muito bacana. Então, nós vamos fazer agora uma breve introdução. Colocamos aqui 2 temas que foram sugeridos por você, falando de ansiedade, porque hoje o mundo está ansioso. Então, eu vou deixar você falar um pouquinho. Tá, falando de ansiedade, né, gente, acho que sempre vale a gente pensar um pouco que a ansiedade é um estado normal da psique, né? Naturalmente, é necessário esse estado para que a gente se prepare para um movimento ou uma atuação do futuro, para que a gente se organize e esteja pronto para algo que possa gerar perigo, enfim. Então, quando a gente fala do termo ansiedade, existem vários referenciais teóricos que abordam esse tema desde a época de Freud. Então a gente acaba pensando na ansiedade enquanto angústia, ansiedade enquanto preparação e validando-a como um processo natural da mente, né? O grande diferencial do que a gente tem assistido e percebido hoje, que hoje a ansiedade está perdendo um pouco do seu controle, né? Ela está indo muito além desse estado natural e se transformando e atuando de forma constante no dia a dia, constante na atuação das pessoas e deixando e mudando ali o estado de conforto, deixando de ser um estado natural para um estado patológico, né? A gente acaba tendo o exemplo ali da pandemia como um movimento que despertou essa ansiedade, até mesmo se a gente pensar, né? Tudo ficou meio nebuloso. A gente não sabia o que fazer, como seria, e essa incerteza do que vai vir, do que está por vir, acaba desencadeando um quadro mais patológico do que a gente chama hoje de ansiedade. Estamos aqui também com a Vitória Dropa, que é a diretora administrativa da Fraternity Seguros. Então, a Vitória vai fazer a primeira pergunta. Então, tá com você. Leonardo, o que você considera que é ansiedade? Certo, Vitória. Pensando e olhando, né, a ansiedade como um estado emocional e via de regra acaba sendo um estado desagradável, esse estado ele acaba sendo acompanhado de diversos desconfortos físicos, e psicológicos, num viés de sentido vinculados ao medo, algumas emoções. Então, de grosso modo, a gente pode falar que a ansiedade ela acaba desencadeando um desconforto físico e mental. Certo. Então, todos nós somos ansiosos, mas o excesso de ansiedade que nos faz mal.
A gente pode pensar que sim, todo mundo é ansioso de modo geral, né? Eu costumo brincar um pouco e trazendo que, principalmente depois da pandemia, não existe mais um ser humano que não é ansioso, Com certeza. né? Se ele é um ser humano e não está ansioso após a pandemia, eu desconfio da humanidade dessa pessoa, né? Porque é um processo natural, no qual o medo ele acaba sendo envolvido por conta da incerteza. Muitos profissionais acabam aderindo, né, à própria ansiedade como um excesso de futuro. Quando a gente olha para a depressão pensando num excesso de passado, a ansiedade se transforma num excesso de futuro, daquilo que é incerto, daquilo que eu não domino e muitas vezes nem sequer consigo controlar. Então, hoje, quando eu olho para a ansiedade para o ser humano, se você não é ansioso, talvez não seja um ser humano. Muito bom. Bom, eu separei uma outra pergunta também. Essa sou eu que Uhum. vou fazer. Léo, quais que são os sintomas? Eu sei que são várias diretrizes, né? São várias Uhum. direções, acredito eu, né? Pelo meu pouco conhecimento. Mas quais são os principais sintomas de uma pessoa ansiosa? De repente, para as pessoas que estão aí, estão Uhum. acompanhando o vídeo, tentar identificar se de fato ela é ou não ansiosa. Sim. A compreensão dos sintomas ela pode variar por diversas características, vai de pessoa para pessoa, mas normalmente os maiores relatos acabam vindo de taquicardia, falta de ar, dor no peito, né? Uma certa fobia exacerbada em sair de casa em multidão. Então, existem diversas frentes ali do que a gente pode pontuar, mas principalmente a ansiedade se associa muito à falta de ar e à taquicardia. Né? Essa dor no peito, aceleração dos batimentos cardíacos, está muito conectada ali de modo mais geral. Certo. Uma dúvida que eu tenho. Uma pessoa que ela está preocupada já com o que vai acontecer daqui de uma semana, 20 dias, e Uhum. quando ela tem essa preocupação, tem uma aceleração cardíaca ou algo do tipo, ou um certo tipo de fobia, essa pessoa também, ela pode ser diagnosticada, como uma pessoa ansiosa? Dentro da psicologia, né, diferente da medicina, todo mundo tem um diagnóstico pré-determinado, pré-moldado. Na psicologia as coisas não funcionam dessa forma, né? Até por isso, em muitos momentos, ela acaba sendo questionada, porque tudo depende. Tudo vai depender do quadro do paciente, da demanda que ele está trazendo, da somatória de fatores sociais, biológicos e, enfim, que vão determinar o quadro de cada um deles. Porque hoje, quando a gente olha para as doenças psíquicas, né, para o adoecimento psíquico do ser humano, ele é muito plural. Hoje a gente fala, até dentro da psicanálise, em neuroses mistas. Né? Coisa que em Freud a gente falava de forma mais separada, numa histérica, num neurótico obsessivo e por aí vai. Quando a gente olha para o nosso público de hoje, por conta do nosso momento social, por conta do nosso momento econômico, enfim, e a própria evolução do ser humano, hoje as neuroses mistas elas estão aí para pontuar e determinar determinados comportamentos, determinadas ações e sentimentos. Então, hoje, quando a gente pensa na ansiedade, Roberto, dificilmente a gente vai conseguir, cara, diagnosticar pelo simples sintoma. Por isso que eu sempre falo, né? Na minha clínica hoje todo mundo já chega, Léo, estou ansioso. Léo, estou depressivo. A minha primeira fala é: vamos deixar todos os nomes lá fora. Vamos ressignificar, reaprender e escutar o que está acontecendo de fato, né? Porque o próprio movimento, né? De todo paulistano quase é extremamente acelerado, então é muito mais fácil. Eu já vim com um diagnóstico pronto, um parecer pronto, eu só tenho que seguir aquilo para melhorar. E quando eu falo da psicologia, não é assim que funciona. A cura, ela vem pela fala. E normalmente, se eu já tenho o diagnóstico pronto, eu não tenho mais o que falar. Legal. Só uma perguntinha de uma palavra que você mencionou, neurose mista. O Uhum. que seria exatamente uma neurose mista? Assim, de uma forma resumida.
As neuroses mistas hoje dentro da psicanálise, ela acaba abordando dentro das teorias, né, diversas frentes, enquanto na época de Freud se pontuava muito, ou se é uma neurótica histérica, um neurótico obsessivo, um sádico, ia se separando as neuroses de angústias que Freud pontuava. Hoje a gente consegue identificar dentro da clínica perfis que se casam, né, que trazem traços, por exemplo, de um histérico ou de uma histérica, mas também traços de um neurótico, obsessivo e assim por diante. Então, por conta do nosso momento, isso se soma e se solidifica, trazendo ali as possibilidades de uma neurose mista. Ah, entendi. Eu vou deixar você tomar uma água, né? Que tu já falou bastante, dar uma olhada nas palavras, né? Eu também vou aproveitar para tomar uma água. Uhum. E enquanto isso, tem uma próxima pergunta também. Aí eu vou deixar a Vitória perguntar. Só um olhinho de água? Só um golinho, eu já tô tranquilo. Então, quais são os principais tipos de ansiedade? Porque são vários, né? Exato. É um ponto muito delicado, né? Porque hoje, quando a gente olha dentro do CID, a gente está pontuando ali transtornos ansiosos, ansiedade associada ao pânico, ansiedade associada também à bipolaridade. Então, hoje a gente tem diversos quadros. Os principais ali que é o que a gente mais assiste, né, na clínica e que vem direcionado pelos médicos, são transtornos ansiosos. Ponto. E a partir dali a gente começa a fazer um processo de pesquisa para identificar o que está acontecendo, né? Porque o sintoma pelo sintoma nem sempre é o transtorno propriamente dito. Então a gente precisa olhar com mais cautela e por isso que normalmente, quase que em totalidade nas clínicas, acabam chegando muito um processo de ansiedade tradicional. Outros transtornos ansiosos ali que no próprio CID a gente pontua como F41, né? Muito bom. Legal, bacana. Bom, uma próxima pergunta aqui. E essa pergunta ela é bem interessante. É possível a pessoa se auto-identificar como ansiosa? Nossa, pergunta de vestibular, né? Porque o Google tá ali para trazer várias respostas. Como acredito que essa resposta ela se aproxima muito do que os médicos falam, né? Não. Por que eu trago isso, Roberto? A pessoa que está envolvida no sentimento, na emoção, dificilmente consegue separar esses processos de envolvimento que ela tem para conseguir ter clareza daquilo. Dentro da própria clínica, né, através da psicologia, muitas das nossas falas você consegue escutar o que você está falando? Você percebeu o que você acabou de falar e a pessoa nem se deu conta. Então, imagina no meio de um transtorno, no meio de uma taquicardia, com falta de ar, você parar, eu acho que eu estou ansioso, né? E pontuar o porquê que isso está acontecendo. Então, vai pra terapia, eu acho que é melhor. Bem melhor. Léo, você acha que a questão de ansiedade está muito ligada a mais a parte da psique humana ou mais em relação à parte neurológica? Ou as duas coisas combinam? Parece que eu sou redundante, mas eu acho que tudo depende, né? Via de regra, como psicólogo, eu direciono para o meu campo de estudo. Então, sim, a ansiedade ela é de um viés psicológico, né? Dentro daquilo que eu estudo, eu chamaria até de angústia, né? Que nada mais é que uma energia psíquica desligada. Quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer? Quando eu falo que a ansiedade é o medo do incerto, eu não consigo e muitas vezes nem nomear do que eu tenho medo. Então é pura energia psíquica sem ter aonde se conectar e ela fica permeando o aparelho psíquico, rodeando ali a mente, buscando alguma válvula de escape. E aí ela se conecta com coisas do corpo, então ela dá taquicardia, sudorese, você começa a ficar com falta de ar para que ela consiga ser descarregada de alguma forma. Enquanto que quando eu falo num viés mais físico, eu não sei se eu tenho
competência para avaliar isso, né? Alguns médicos dizem que sim, que existem algumas modificações ali de hormônio, a própria serotonina que se eleva no processo de ansiedade, né? Para se preparar para esse medo que está se aproximando, em que muitas vezes a gente nem sabe nomear. Então, pode-se dizer que sim, se conecta também com o físico e a mente, mas o meu campo de estudo diz que ele é muito mais mental do que físico. Então começa primeiro na mente. Sim. Muito E, bom. por exemplo, em uma primeira sessão, você já consegue identificar se o seu paciente tem ansiedade, qual tipo? Não. Não. As primeiras sessões da psicologia, Vitória, ela está muito associada, que é o que eu chamo de mapa. Eu preciso ouvir as demandas do paciente e muitas vezes eles nem conseguem trazer tudo. 50 minutos é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo. Então, assim, eles chegam na clínica com tanta angústia ou ansiedade, né, que eles até se atropelam na fala. Não sabem por onde começar, o que trazer, como conduzir. Então, essa é a diferença do psicólogo para o médico. Enquanto que o médico ele vai pontuar apenas os sintomas daquilo que a pessoa está trazendo, a gente precisa que a pessoa esteja minimamente aberta para olhar para si e pensar, da onde está vindo isso? O que está desencadeando? Quais são os gatilhos que despertam esses sentimentos ou esses sintomas? Né? Então, só uma sessão dificilmente vai ser o suficiente. Eles alegam que já alivia, né? Já é uma pequena válvula de escape ali para diminuir o nível de tensão do aparelho psíquico, mas só uma não é o suficiente para diagnóstico, não. Você diria que aproximadamente quantas sessões? Eu acho que tem muita gente... Eu ia fazer essa pergunta, não estava aqui no script, mas já fez no meu lugar. Porque eu acredito que tem muita gente que tá assistindo que nunca fez uma sessão e talvez vai já querendo, tipo, eu sou ansioso. Aí já chega com essa pergunta pra você. Olha, de modo muito básico, pelo menos 6. 6 sessões. Pra gente conversar sobre, pra gente tentar aprofundar um pouco mais. Então, pelo menos 6 sessões é o mínimo necessário, né? Pra gente começar a compreender o que de fato tá acontecendo, né? Com o paciente, com o momento dele. Legal. Léo, não tá aqui no script também, mas eu vou perguntar. Uma dúvida que eu tenho. Você disse que minimamente aí 6 sessões para pessoa que nunca procurou um psicólogo, né? Em média, eu sei que varia muito, mas em média, quanto tempo aproximado para chegar na cura de fato do paciente? Uma média, assim, para as pessoas terem um norte, né, de como funcionaria. Tá. Assim, Roberto, eu vou trazer um exemplo, cara, da minha clínica. Por quê? Tudo vai do momento do paciente, do momento do profissional, enfim. Então, tudo depende muito, né? Eu tenho uma série de pacientes que chegam com esse tipo de demanda pra gente, no qual se passaram 6 meses e a pessoa mal se deu conta de que a ansiedade já não é o ponto que ela está trabalhando dentro da terapia, né? E aí a gente acaba resgatando. Lembra o porquê que você veio? E aí a pessoa, eita, a ansiedade não era o meu problema, ela só era o sintoma. Então, hoje o que eu trago dentro da minha clínica, Roberto e Vitória, é que o processo terapêutico ele é contínuo. Porque você abre uma porta, descobre, organiza, abre outra, organiza, e assim você vai aprofundando, porque a gente entra até olhando para o meu processo de abordagem, né, que é um olhar mais psicanalítico, não é terapia propriamente dito, é um processo de análise, ele acaba sendo mais extenso porque a gente sai conectando de uma ponta para outra, de um olhar para outro, e assim a gente vai mergulhando no mundo interno do paciente, né? Para que ele possa se enxergar, se perceber, descobrir gatilhos, descobrir frentes que até então ele nem pensava na existência. Então, hoje eu falo, uns 6 meses já é um tempo suficiente para se conversar, para entender muito bem o que está acontecendo, entender alguns gatilhos. Quero vínculo também, né, com o paciente, que eu acho que
às vezes a pessoa pode procurar um profissional que ela não se identifique, Sim, né? e Então, acontece muito. acontece bastante porque é natural, né? Uhum. Então, bacana. Então, a gente sabe aí que é em média de 6 meses para que possa ter um conhecimento do paciente e, de repente, chegar a um diagnóstico final, né? Uma Sim. cura do paciente. Sim, sim. É que eu falo que o nome cura, ele é muito delicado, né? Por quê, Roberto? Dentro da psique, cara, a gente tem várias marcas, várias fissuras, vários traumas, que dentro da psicanálise a gente chama esses traumas, né? E conforme a gente vai mexendo nesses traumas dentro da terapia, ele vai puxando outros. E outros, eu chamo de malha simbólica, né? Como se fosse uma teia de aranha. Um ponto está muito bem amarrado no outro e conforme a gente vai desatando esses nós, vai se conectando com outros e se ampliando em sua totalidade. Então, dificilmente um paciente quer parar depois dos 6 meses. Ele sempre busca olhar para outras coisas, às vezes ele muda de profissional, né? Mas a ideia é que isso se perpetue, né? Seja com o mesmo profissional, seja mudando, porque ele começa a olhar e entender a importância de olhar não só para o problema inicial, mas sim para outras demandas também. Legal. Aproveitando, falando aqui, antigamente também eu era super preconceituoso com questões de ir em psicólogo, né? Porque todo mundo pensa da seguinte forma: se eu for no psicólogo, todo mundo vai me chamar de louco, né? Então eu tinha esse preconceito e não só eu, como a minha esposa, que é a Vitória, a gente faz terapia individual, a gente faz terapia em casal também e mudou bastante coisa, Sim. né? Então, é muito bacana isso, né? Porque muitas pessoas, elas vinculam a questão de você passar no psicólogo como se você fosse maluco, doido, né? Sim. E, na verdade, não é isso, né? É totalmente diferente. Então, tem muitas pessoas que têm esse preconceito. Eu não vou buscar um psicólogo porque vão falar que eu tô maluco, que eu tô louco, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre isso. Se acontece muito isso, se os seus pacientes relatam muito isso também. Eu acredito que os pacientes, quando eles chegam de fato na clínica, esse estigma ele já tenha deixado de existir, né? Porém, socialmente ainda se Existe uma pontua, relutância, né? Que de fato há essa relutância e não somente isso, né? A psicologia ainda, infelizmente, é tida como uma área de burguês. Né? As pessoas dificilmente param para investir em você. Eu vou ficar lá sentado falando, vou pagar alguém para me escutar? Como assim? Né? Então, é um estigma que está caindo por terra, né? Tá deixando de existir, e que bom por isso, mas ainda existe. E eu acredito que esse olhar financeiro, né, social falando, ele ainda é mais forte do que esse olhar de que psicólogo é coisa de louco. Nós temos um vídeo aqui no canal também, para caso vocês queiram acompanhar um conteúdo que eu postei, que fala também sobre plano de saúde, que antigamente tinha essa questão de os planos de saúde limitarem a quantidade de sessões com psicólogos, né, com terapeutas, enfim. E teve essa mudança, né, se eu não me engano foi em agosto de 2022, que agora não existe mais esse limite para que os planos de saúde liberem essas sessões com os psicólogos, né? Isso foi também muito positivo, porque às vezes 40 sessões não era o suficiente para chegar num diagnóstico para o paciente ou criar esse vínculo entre o psicólogo e o paciente. Então isso foi muito bacana, foi muito positivo também. Você tem algum comentário em relação a isso? Graças a essa mudança no convênio, a gente consegue dar uma continuidade e um atendimento de qualidade, né? Um olhar de qualidade para a vida das pessoas, para a psique, enfim. Então, só comemorar. Bom. Léo, quais são os tipos de tratamento para ansiedade? Olha que complicada, né? É porque é muito amplo, né? Hoje o que eu mais trago, né, e vejo enquanto resultado é o processo terapêutico. Em casos mais graves, eu não faço a dispensa da consulta com o psiquiatra, do uso de medicação,
Não sou aquele psicólogo que é contra, pelo contrário, eu acho que em determinados casos são necessários, né? Então, nada como uma equipe multidisciplinar ali atuando com o paciente mediante as suas necessidades para que possa ter essa evolução de fato, né? Seja através da medicação em conjunto com a terapia, seja apenas com a terapia, mas que andem juntos. Nunca de forma separada. O remédio sozinho nunca vai fazer o papel dele, né? Ele vai camuflar, ele vai segurar, mas a minha pergunta sempre é, por quanto tempo? Né? Até quando isso vai se perpetuar? Então, sempre olhar o melhor casal ali para evolução desses quadros é o acompanhamento com psicólogo e, quando necessário, com psiquiatra. E o psicólogo já faz o encaminhamento? Normalmente vem o contrário. E que bom, né? Normalmente as pessoas procuram já o psiquiatra porque é mais rápido, é prático. Eu não demando de tanto esforço. Ele vai me receitar, me passa a medicação, ele me escuta e através disso eu já saio de lá minimamente curado e com tratamento definido. Só que bom. Os psiquiatras estão começando a direcionar, né? Tanto que o volume de pacientes dentro dos convênios, eles chegam para os psicólogos graças aos psiquiatras. É uma demanda muito grande que eles estão direcionando porque eles entendem a importância ali do nosso papel enquanto parceiro na saúde mental. Nossa, eu achava que era o contrário. Eu também tinha essa dúvida. Porque normalmente as pessoas procuram, né, na minha cabeça, procuravam um psicólogo, e aí o psicólogo, dependendo dos sintomas ou da análise que ele faz do paciente, encaminharia para o psiquiatra. Então, hoje tem essa mudança, né? Que a pessoa já procura direto o psiquiatra, porque ela quer um diagnóstico rápido, uma cura rápida, e aí o psiquiatra fala, não, você vai primeiro procurar um psicólogo, e aí depois, de repente, se o psicólogo avaliar que é necessário, você volta aqui. Seria mais ou menos isso. Não. Não? Ele passa pelo psiquiatra, porque o psiquiatra já traz o diagnóstico, traz alguma medicação quando necessária e, em complemento ao tratamento que ele determinou, ele recomenda o psicólogo. Ah, entendi. Tanto que, para chegar no psicólogo, os convênios exigem que a gente tenha um encaminhamento, seja do clínico ou do psiquiatra ou do neuro. Então, sempre existe essa via de demanda dos convênios. Para chegar no psicólogo é necessário encaminhamento, né? Puramente marcar um psicólogo não é possível. Precisa acontecer o encaminhamento de uma dessas frentes para que a gente receba a demanda. A gente tá aprendendo aqui também. Eu pensava que era o contrário. Não é. Muito legal. Bom, uma última perguntinha aqui, Léo, pra gente encerrar. A ansiedade, ela é considerada hoje uma doença? Para caso de motivo de afastamento trabalhista? Como que funciona isso? Polêmica a sua pergunta, não é mesmo? É a dúvida também de muitos empresários, tá? E essa é a minha dúvida também, né? Porque eu não sei como que funciona hoje em dia. Então, eu queria, você que é o conhecedor, né? Que você traga esse esclarecimento pra gente. Sim, existe a possibilidade do afastamento, só que assim como eu pontuei da chegada dos pacientes até o psicólogo, esse afastamento não acontece pelo psicólogo. O psicólogo até pode dar alguns dias de afastamento, mas afastar, por exemplo, pela Caixa, entrar no INSS nunca é de demanda nossa. Quem faz esse papel é o médico. Então, para definição, né, se é ou não um transtorno, uma doença na qual a pessoa se transforma inapta a trabalhar, tem que vir a demanda do psiquiatra. Não é a gente. A gente não consegue, a gente trabalha em conjunto para controle, só que essa demanda não vem da gente. Então não adianta vocês procurarem o psicólogo, tem pessoas aqui que estão assistindo, que vão ver isso e vão querer já marcar consulta com o psicólogo para pedir para o psicólogo afastar ele, né? Porque hoje em dia acontece muito isso, né? O Léo também tem atuação em RH e as pessoas vão usando essas artimanhas para conseguir se afastarem, né? Sim, mas sendo muito transparente, Roberto, eu acho, pelo menos na minha clínica, chega a pouquíssimos casos de pessoas que chegam com esse intuito.
né? Pouquíssimas. Normalmente, quando a pessoa se dispõe a passar em um processo terapêutico, que é muito bom, mas é desgastante, porque demanda muita energia da pessoa, né? Se encontrar com alguém, falar de si, demanda muita energia. Então, para esse ponto em específico, eu acho que as pessoas procuram outros meios mais fáceis, né? Pasta de dente no olho, sabão no olho, mais fácil, né? Eu acho que vai mais fácil. Bom, brincadeiras à parte, Léo, muito obrigado por você ter vindo até aqui, disponibilizado seu tempo para ter esse bate-papo com a gente. E eu queria que você deixasse o nome da sua clínica, os seus contatos, para quem estiver acompanhando esse vídeo, caso queira. Você atende também de forma online, né? Sim, sim. Hoje eu faço atendimento online, presencial. Atendimento presencial está conectado ali na clínica que eu atuo no Tatuapé e na clínica no centro de Guarulhos, são ambas particulares, no qual eu acabo fazendo atendimento. Na clínica no Tatuapé está vinculado com um convênio, então eu tenho uma parceria com uma clínica chamada Vitalidade, no qual a gente acaba atendendo alguns convênios, tá? Você pode falar, Léo, os convênios que você atende, porque de repente as pessoas que estão assistindo aqui, de repente tenha esse convênio e... Eu não sei de cabeça. Não sabe de cabeça. Mas não tem problema, depois a gente pode colocar na descrição aqui do vídeo, tudo certinho. E olha lá pra câmera e coloca, fala o seu e-mail, o seu WhatsApp, o seu telefone. Se você quiser fazer alguma consideração final também, aí fica à vontade, esse é o seu momento. Certo, gente. Primeiro agradecer, obrigado ali o convite em poder participar, né? De fato, o meu viés de atendimento, ele tá conectado com o público adulto, infantil e adolescente, são as frentes no qual eu atuo, para psicodiagnóstico e processo de análise com um olhar psicanalítico. Meu telefone de contato é 11 98328 6684. Quiser me chamar pelo WhatsApp, eu estou à disposição aí. Legal. E bacana que hoje em dia, antigamente era só mais o presencial, né? Sim. E com essas mudanças todas que tiveram depois da pandemia, o atendimento da terapia ou da sessão online facilitou muito, né? Sim. Nós, por exemplo, fazemos online, porque a nossa vida é muito corrida, então a gente é uma facilidade também. E tem dado bastante oportunidade para muitas pessoas que às vezes não tem aqui 40, 50 minutos ali do dia dela, né? Depois de cuidar da casa, dos filhos, enfim, para poder cuidar de si mesmo, que eu acho que para que a gente possa transmitir uma boa energia para as pessoas, a gente primeiro precisa estar bem com nós mesmos, né? Se nós estivermos bem com nós mesmos, consequentemente as pessoas que estão ao nosso redor também vão ser cativadas por isso. Presencial a gente nunca tinha feito, né? Não, presencial não, então a gente fez praticamente uma questão aqui hoje. Agora a gente já vai aproveitar o Léo aqui. Já vamos aproveitar para fazer terapia. Mas, eu recomendo, hein, gente? O presencial é bem diferente do online, não diminuindo o potencial do online. Que é aquela energia, né? Sim. Não que o online não seja bom, né? Mas o presencial, acredito eu, né? Nós nunca fizemos o presencial. Ainda é diferente. É diferente. Vale a pena, eu super recomendo. Porque se, por exemplo, uma terapia em casal e, de repente, a mulher quiser bater no marido ou o marido na mulher, tem um psicólogo pra separar, né? Que horror! Não, gente, isso não acontece, não acontece. Existem regras. Tem que assinar o termo, ó, aqui, ó, não... Enfim, gente, eu recomendo muito o Leonardo, eu conheço ele há muitos anos. Quanto tempo a gente se conhece, Léo? Uns 8 anos? Acho que daí pra mais, né? Daí pra mais. Uma pessoa incrível, um profissional assim de extrema competência, muito dedicado. Então, procurem muito o Léo, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo os contatos dele. Enfim, seja presencial ou se você morar longe, em outro estado, né? Pode ser online. Então, hoje tem várias formas de você se cuidar. Então é isso. Você quer fazer alguma consideração final, Léo? Dar alguma dica para as pessoas? Alguma coisa que você considere como importante? Sim, gente. Busquem terapia. Fim. Muito bom, gente. Então é isso. Quer falar alguma coisa, Vitória? Só agradecer ao Léo, a todo mundo que tá assistindo. Legal. Gente, não se esqueçam, antes de você... Eu sempre falo isso, né? A importância
para esse conteúdo chegar em outras pessoas também, né? Que vocês, antes de vocês começarem a assistir esse vídeo, que vocês curtam muito esse vídeo, que vocês compartilhem. E você pode deixar sugestões de próximos vídeos pra gente gravar, né? A gente usa bastante sugestões de pessoas que deixam nos comentários. E é isso. Se você gostou, curte, compartilha e deixa aqui os seus comentários pra gente gravar os vídeos. E nós colocamos os conteúdos todas as terças-feiras às 20 horas. Então é isso, muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.